No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E o que houve, igreja? E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento e a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era... Complete aí para mim, por favor. E viu Deus que isso era bom. Verso 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era... E viu Deus que isso era... E houve tarde e manhã do terceiro dia. Veja o verso 17 comigo. Deus os pôs no firmamento do céu, e ele está falando sobre os grandes lumiares, para iluminar a terra, para governar o dia e para governar a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era... E viu Deus que isso era... E houve tarde e manhã do quarto dia. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e aves que voem em cima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou também as grandes criaturas do mar, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e a todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era... E viu Deus que isso era... Verso 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era... Vem, gente, viu Deus que isso era... Para encerrar agora, versos 30 e 31. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, eu tenho vos dado. Todas as ervas verdes tenho vos dado como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era... É ruim, hein? Não, agora sim. Vamos lá. E viu Deus que tudo... Você leu partes do processo. O tempo todo você leu partes. Verso 31, agora você está lendo todo, e tem um hiperlativo independente da tradução. E viu Deus que tudo... Conta isso para alguém e diga: tudo? Isso. E viu Deus que tudo que tinha feito era o que, gente? Muito bom. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do dia sexto. Verso 1 do capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E você diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns para quem não murmurou em pensamento por essa leitura extensiva. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele afirma que tudo que existe e tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Se esta afirmação é verdadeira, e nós sabemos que ela é, porque não se reuniram hoje aqui os céticos que acreditam que viemos de uma evolução do primata, mas eu não tenho dúvida que estão aqui os que acreditam que foi o Senhor quem fez o homem.
e o fez como disse que o fez, porque como cantou Maria, para Deus não há impossíveis. E dentro desse contexto, crendo que céus e terra, tudo que existe, tudo que há, foi feito pelo poder da palavra, desenvolvemos então a nossa fé em cima de tudo que a palavra diz. Então, com isso desenvolvemos também o princípio que nos dá poder para executar a obra de Jesus Cristo na terra, para executar o poder, para manifestar a virtude que havia sobre o Filho de Deus, que há sobre o Filho de Deus e agora se estende sobre nós. Sobre a palavra que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu chego a essa compreensão, eu estabeleço um paradigma, um método, uma receita que está dando para mim possibilidades de viver milagres, de fazer milagres, de manifestar poder. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que? E foi o próprio Jesus que disse. Tudo é possível ao que crê. Ele disse isso tanto para Marta quanto para Maria quando entrou na aldeia de Betânia. O texto diz que naquele dia, fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando ele chega, e Marta fica sabendo da sua chegada, 4 dias depois dele já haver recebido o bilhete da sua enfermidade, o texto diz que ele chega e Marta o recebe na entrada da cidade. E já vai dizendo para ele, né, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé em Jesus, que ela acredita que a morte de Lázaro teria sido evitada se Jesus estivesse lá. Tanta fé que ela tem em Jesus. Ela tem uma fé verdadeira, porém uma fé que está sendo aplicada de maneira equivocada. E a sua fé pode ser genuína, mas se ela estiver sendo exercida da forma errada, até o que era para dar certo por intermédio da sua fé, vai dar errado. Porque uma fé verdadeira e genuína precisa estar baseada na palavra de Deus. Por exemplo, quando Marta diz assim, se tu estivesses aqui o meu irmão não teria morrido, ela tem tanta fé que ela está acreditando se Jesus estivesse tido lá antes, ou seja, ela acredita até no que não pode ser mudado, porque o passado não pode ser mexido. Olha o que ele está dizendo, se tu estivesses aqui, quando? Agora? Não, antes. Então a fé de Marta é verdadeira em Jesus, porém ela está querendo ser executada no passado, e fé no passado não resolve nada. Aí você diz, Camila, será que eu também faço isso? Muitas vezes, quando a gente diz, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu tivesse casado com fulano ao invés de ciclano, se eu tivesse feito a faculdade X ao invés da faculdade Y, se eu não tivesse sido mãe tão cedo, é uma fé que só busca se mover aonde não pode ter efeito, que é no passado. O passado passou e não pode mais ser mexido. Então não adianta a fé ser verdadeira se ela estiver sendo alocada no lugar errado. Todavia, Jesus já havia decidido ressuscitar Lázaro. Preste atenção nisso. Jesus já havia decidido ressuscitar Lázaro. Muito antes de sair aonde ele estava com seus discípulos, ele disse assim, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos, porque da última vez de onde estiveram com Jesus, que era de lá, já haviam saído quase que a pontapés, pedradas e pauladas, diz o texto, ficaram apavorados de se ver na condição de voltar para a região, porque Jesus já era o nome mais afamado da Judéia e de Jerusalém. Então eles não queriam voltar e tentaram desanimar o Senhor, dizendo assim, se Lázaro dorme, deixa ele quieto que daqui a pouco ele desperta. E aí Jesus é literal e ele fala da morte de Lázaro. Ele diz, olha, Lázaro não dorme, Lázaro está morto. Só que por que ele usa a ideia do sono? Porque para ele trazer um morto à vida é tão fácil quanto trazer de volta alguém que estava dormindo. Por isso ele fala dessa forma. Para ele não é coisa difícil. Então ele determina o que ele vai fazer. Sem o apoio dos discípulos, sem o ânimo dos discípulos e sem a fé dos discípulos. Olha o que ele diz. Lázaro, nosso amigo, está morto. Olha o que ele diz. Mas eu vou despertá-lo. Então diga para mim. Jesus já decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele está contando com a fé dos discípulos para isso? Ele está contando com o apoio dos discípulos para isso? Não, mas mesmo assim ele os anima o tempo todo para irem com ele à aldeia de Betânia. Ele é nosso amigo, ele diz. Vamos, ele diz. E ele diz, eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Então veja, Jesus já está decidido a ressuscitá-lo. Isso é um decreto, isso é uma palavra.
Ele está decidido. Quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta então o encontra e diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Presta atenção, se a decisão de Jesus já é ressuscitar Lázaro, ele depende da fé de Marta para isso? Depende, gente? Não depende, mas anima Marta o tempo todo, porque ele quer reajustar o lugar que a fé dela precisa estar. E aí ele diz assim para ela: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E o que Marta faz? Marta tira a fé imediatamente do passado, mas se equivoca de novo, ela joga direto para o futuro. Ela diz: eu sei, que na conjugação do grego, na verdade significa eu creio. Então diga para mim, Marta tem fé ou não tem? Ela acredita de verdade em Jesus ou não acredita? Sua fé pode ser verdadeira, mas se ela estiver sendo colocada no lugar errado, até o que era para dar certo vai dar errado. A fé dela em Jesus é verdadeira, mas ora está no passado ou ora vai direto para o futuro. Camila, mas a fé não é prova das coisas que se esperam? É, mas não é das coisas que se esperam no futuro, é das coisas que se esperam no futuro aqui, no presente. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus está animando a fé dela. Volto a perguntar, porque eu quero consolidar esse princípio na sua cabeça. Jesus depende da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? Não, porque muito antes de sair de onde veio, ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Mas ele não sai daquela conversa enquanto não coloca ela na diretriz do que ele vai fazer. Aí ele diz para ela: teu irmão vai ressuscitar. Ela sai do passado, vai direto para o futuro e diz: eu sei, olha, vai lá para longe, naquele grande dia. Aí Jesus insiste e fica ali. Jesus é a única pessoa que em toda conjugação verbal, ele pode conjugar a sua própria vida em qualquer terminação verbal. Como disse Tiago e também João, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O primeiro e o último. O que era, o que é. Jesus, ele poderia ter olhado para Marta, e se ele se adequasse à fé dela, ou seja, se a palavra, porque Jesus é o verbo vivo feito em carne, se ele se adequasse à fé de Marta, ele estava no passado. Se ele se adequasse à fé de Marta, só estaria no futuro. E sabe o que Marta iria receber? Nada. Porque fé no passado não muda nada, e fé no futuro também não muda o presente. Porque a única maneira de mudar o futuro não é esperando no futuro, é acreditando no futuro enquanto eu estou no... Então é fazendo agora. Ele poderia ter conjugado se ele quisesse. Ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Camila, ele poderia? Poderia, porque a Bíblia diz que o cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Então, se ele quisesse conjugar no passado, ele poderia ter conjugado, e isso não seria errado. Se ele quisesse conjugar no futuro, como evidência do madeiro e da cruz do Calvário, ele também poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas não, ele respeita a limitação dela. Por quê? Porque ele passa passado, ele transita no futuro, mas ele quer caminhar conosco no... Então ele não diz eu fui, também não diz eu serei. A conjugação é esta. Ele diz: Marta, eu sou. Oh, quem entende isso? Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim quando? Ontem? Não. E aquele que crê em mim quando? Amanhã? Não. E aquele que crê em mim? Hoje, aqui e agora. É isto que ele está dizendo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele pergunta imediatamente: aonde o puseram? Ah, Senhor, já cheira mal. Nada disso importa, Marta. Por quê? Duas coisas nós precisamos entender acerca de passado e de futuro quando estamos de posse de uma palavra de Deus. E eu volto para Gênesis 1 para a gente entender. Nós precisamos compreender que aquilo que Jesus não fez no nosso passado não inibe, não muda aquilo que ele decidiu fazer no nosso presente. Camila, eu ainda não entendi. Levante a mão e receba que você vai entender. Ele está dizendo: pare de choramingar pela expectativa que te frustrou no teu passado, por aquilo que você esperava e eu não realizei no teu passado. Tu não tens que ficar preso lá. Tu tens uma palavra sobre ti agora. E aí, Camila? E aí que aquilo que não aconteceu no passado não impede Jesus em nada de fazer o que ele quer fazer a partir de agora. O que ele quer fazer neste tempo. Aleluia! Camila, e qual é a garantia que eu tenho de que ele fará? A garantia que você tem é a garantia da palavra dele, não é a garantia da sua fé.
Guarde isso agora. Por que muitos milagres estão deixando de ser executados? Porque você se garante na sua fé ao invés de se garantir na palavra. E a fé que nós temos vivido nos últimos dias é uma fé extremamente sensorial. É uma fé sentimental. É uma fé que sente, quando na verdade uma fé genuína não é baseada em sentimentos, é baseada na palavra. A fé não sente, a fé sabe. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Então, numa escala de prioridade para que coisas extraordinárias aconteçam, primeiro não vem a fé, primeiro vem a... Porque ela é a única base para consolidar a realidade de uma fé capaz de me fazer receber aquilo que Deus já liberou. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas estão usando a fé como mola propulsora para Deus fazer milagre. É como Marta. Elas creem de verdade em Deus, mas elas acabam dando para a fé a primazia, quando a primazia não é a fé, a primazia é a... Porque é a única maneira de gerar uma fé genuína. Então, normalmente as pessoas dizem assim: eu não estou vivendo milagres e não estou vivendo coisas extraordinárias, porque Deus precisa da minha fé. E se eu te disser nessa noite que Deus não precisa da sua fé para absolutamente nada? Presta muita atenção, para não dizer que eu estou pregando heresia. Deus não depende da minha fé para fazer. Deus não depende da minha fé para ter poder de realizar nada. Se eu creio, Ele pode. Quando eu não creio, Ele continua. Mas por que eu creio? Porque Ele só faz na vida de quem? Porque Ele depende da fé de quem crê para fazer? Não. Porque eu dependo da minha fé para receber aquilo que Ele já fez. Então por isso eu creio. Por isso eu creio. E uma fé verdadeira não pode estar ajustada a sentimentos. Por quê? Porque sentimentos confundem a matéria-prima da fé, que é palavra. Então não tem a ver com sentimentos, tem a ver com palavra. Preste atenção nisso. Se primeiro eu colocar a palavra, a fé será quase que instintiva por execução da palavra. Precisamos abandonar a prática idealista de que Deus depende da minha fé para fazer milagres. Eu é que dependo da minha fé para receber aquilo que Deus já fez. E é nisto que compreendemos quando lemos Gênesis capítulo de número 1, principalmente quando encerramos no verso de número 31. O encerramento da palavra afirma que Deus disse a Moisés isso aqui, olha: eu tenho vos dado tudo. Em outras versões vai dizer: eu tenho feito tudo. Camille, como é que eu sei que isso é verdade e não é obra do que você está falando? Quando você olha toda a informação da Bíblia Sagrada, desde Antigo até Novo Testamento, você só vai ver execução da palavra. E execução da palavra é em cima daquilo que já existe. Camille, eu não entendi. Vai entender. Depois de Gênesis capítulo de número 1, Deus não cria do zero mais nada. Em Gênesis capítulo de número 1, ele é autossuficiente na declaração da sua criação. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. A gente pode até cantar de maneira, fazendo uso da nossa licença poética, para dizer que ele traz à existência as coisas que não existem. Mas a verdade é que isso só foi feito uma vez na declaração e na exposição da criação do mundo. Foi a única vez que Deus E depois, Camila, depois, seja no Antigo Testamento, através dos profetas e dos sacerdotes, ou seja, no Novo Testamento, em Cristo, apóstolos e seus discípulos, não há absolutamente nenhum milagre, não há, pode procurar, não há nenhuma manifestação prodigiosa ou maravilhosa que tenha vindo do nada. Até Jesus, que é o próprio Deus, porque estava com ele e é ele no princípio de todas as coisas, não ousou trazer nada do nada, mas a fazer tudo partindo do princípio daquilo que já existia, fosse uma botija, fosse um barro, fosse uma poeira, fosse uma água, ou seja, é fazendo uso de matéria-prima já existente que as coisas aconteciam, fosse no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então com isso nós afirmamos, nós não, com isso a Bíblia declara explicitamente que em Gênesis capítulo de número 1, Deus só cria do nada uma vez. E por quê? Porque é o suficiente. E por que é o suficiente? Porque Ele é o arquiteto perfeito do universo. E aí eu volto
A afirmação que o autor da carta aos Hebreus diz, quando ele diz que tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Complete aí, por favor. Foram criados pelo poder da sua palavra. Então, antes de vir a fé, primeiro precisa vir a palavra. Não há manifestação de fé em Gênesis 1. Não há. Mas o mundo deixou de existir? O sol deixou de ser criado? A lua deixou de ser criada? Não. Quando Deus disse assim, no meio do nada, isso aqui é muito sério, vale até a pena a gente acrescentar algo aqui. Isso não declarava a ausência de Deus no mundo. Mas mesmo tendo Deus, não se fazia, não existia, não se produzia e nem se criava, porque Deus não reage a sentimentos, Deus reage à palavra. Olha o que o texto diz: no princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia nada, só trevas sobre a face do abismo. E aí o texto diz assim: e o Espírito de Deus se movia. Diga comigo, o Espírito de Deus. Sabe o que nós estamos vendo, irmãos? Não havia nada, mas o Espírito de Deus estava ali, mas não fazia nada. Então pode ter Deus, pode ter o seu Espírito em mover, se não tiver palavra. Não, vou falar rasgado e você vai entender. Pode ser do monte, do recanto, do profundo, do escondido, do ché, do prado, prevoar. Meu irmão, se não tiver palavra, não vai acontecer nada. Deus pode estar no meio, Deus pode estar presente. Se não houver palavra, não haverá reação. Porque Deus reage diante da sua palavra e Ele tem compromisso com a sua palavra. Por que Jesus diz, antes de ser assunto aos céus, a declaração que finaliza seu momento aqui na terra: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome. Ele diz, eu vou pensar? Ele diz, eu vou estudar o caso? Não, ali a declaração é imediatista. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e isto vos será feito. Feito. Palavra. Palavra. Quando observamos então Gênesis 1, vemos o poder da palavra. Eu gostaria que você sentisse a solidez que está debaixo dos seus pés. Veja se esse chão é firme o suficiente. Bata aí, por favor. Está firme? Dá uma olhada no teto, muito bonito por sinal. Me parece ser uma cobertura segura. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Se ventar lá fora, venta aqui dentro? Se cair granizo lá fora, você pega gelo aqui dentro? O teto me parece uma cobertura segura. E o chão me parece extremamente sólido. Mas nós lidamos com a palavra como se fosse algo abstrato e inexistencial, só porque não pode ser pisado e porque não vemos essa cobertura. Só que o Senhor está dizendo, se o dono desse hotel decidir fazer uma obra, ele derruba esse teto, chama uma construtora e faz outra coisa. Ele remove esse chão, tira esse carpete, bota um piso e faz outra coisa. E o que agora parece sólido para você, só depende de uma picareta, meia dúzia de marreta, e a gente arrebenta com isso tudo. Agora o Senhor diz, isso aqui vai passar. O chão que você cava sapata para construir prédio, não importa de quantos andares, Ele diz, também vai passar. E como um pergaminho, o céu que você acredita que é único, também será rolado. Mas as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. E as minhas palavras nunca, oh meu Deus do céu, olhe para alguém aí do seu lado e diga, nunca, diga jamais. As minhas palavras nunca hão de passar. Camila, eu ainda não entendi. Está na hora de você dar a palavra de Deus. Mais crédito do que o chão que sustenta o teu pé, e mais crédito do que o teto que cobre a sua cabeça. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, mas o que está sobre a sua vida não é passageiro. Foi gerado para a eternidade, ser gerada dentro de você. Então aprenda a priorizar a palavra, e Deus reagirá diante da palavra que você tem conhecimento que é sobre você. João capítulo de número 19, nós vamos ver a manifestação da palavra em 4 estágios. As 4 palavras foram ditas centenas de anos antes pela boca do profeta Isaías na revelação messiânica. Centenas de anos mais tarde, Jesus está no Gólgota sendo crucificado, mãos perfuradas, pés perfurados, a coroa de espinhos está sobre a sua cabeça. E a primeira citação da testemunha ocular, que é João, que ficou até o final e viu tudo o que aconteceu, ele disse,
esse testemunho é verdadeiro. Eu vi e estou contando para vocês também creiam que é verdade o que ele diz. E o que ele diz, João? E ele começa a traduzir e a trazer em cada ponto do momento da crucificação de Jesus o que Isaías disse sobre esse momento. Por exemplo, a abertura textual, que ele começa a dizer isso, aparece quando os soldados tiram a sua túnica, lançam sorte e rasgam as suas vestes em 4 partes. Aí o texto diz assim: foram os soldados que fizeram isso. Isso o quê? Desnudaram o corpo santo de Cristo. João diz assim: foram os soldados que fizeram isso, mas não termina dando crédito aos soldados, mas dando crédito à palavra. Ele diz assim: porque estava escrito. E na versão que eu mais gosto está assim: e para que se cumprisse a escritura, que na verdade significa isso aqui, ó, e para que se cumprisse a palavra. Complete aí para mim, por favor. E para que se cumprisse a palavra. Aí ele reproduz o que os soldados fizeram, dizendo: dividiriam entre si as minhas vestes e lançariam sortes sobre ela. Foi isso que o profeta Isaías disse. E aí olha o que João está vendo. Ele está dizendo: pela vista foram os soldados que fizeram isso, mas pelo que eu conheço isso só aconteceu porque Isaías havia dito. Ou seja, sobre Jesus havia uma. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. O inimigo está ali, porque os soldados se posicionam como adversários. Se você não tem conhecimento do que está sobre você, tudo você atribui ao diabo, e às vezes é a palavra em movimento. Não, isso aqui é muito sério. Sabe por que João vê palavra? Porque ele conhecia a palavra. Porque se ele não conhecesse a palavra, ele ia achar que era só os soldados. Mas ele sabia qual era a citação de Isaías, porque desde os 7 anos até os 12 anos de idade, o judeu precisa decorar isso. Então ele sabia o que a palavra dizia. E enquanto ele vê coisas acontecendo diante dos seus olhos, ele não consegue ver isso de maneira natural. Ele vê a manifestação da palavra. Mesmo quando o adversário se levanta, mesmo quando as vestes dele são rasgadas, ele diz: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que diz: dividiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre ela. Ou seja, por ter conhecimento do que a palavra falava, não deixou o sentimento destruir o que ele via. Ele olhava e não via soldados. Sabe o que ele via? A profecia de Isaías se cumprindo. Ele olhava e não via a vergonha de Cristo, via o cumprimento da palavra que Deus havia liberado sobre o Filho pela boca do profeta Isaías. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento. Bata de novo agora aqui bem no meio do seu peito e diga: a fé. Diga, a fé é verdadeira. Diga: a fé. Camila, eu não gosto de gritar, mas hoje você vai ter que gritar porque a pregadora é pentecostal. Diga: a fé não sente. Bate a mão na cabeça e diga: a fé sabe. E o que a palavra manifesta? Manifesta aquilo que eu sei. Esse é o primeiro ponto. Ele olha, Jesus está passando o maior momento de vitupério e de vergonha da sua vida. E sabe como João interpreta isso? Vendo o inimigo trabalhar para cumprir a profecia que Deus deu. Você olha e diz soldado, você olha e diz adversário. João olha e diz: os soldados fizeram isso porque sobre ele havia uma palavra. Sabe o que é isso? É aquele que é opositor, sem saber, está trabalhando como um ponteiro que obedece à engrenagem de um relógio. E Deus está dizendo: se você tiver consciência de qual é a palavra que eu liberei sobre a sua vida, você verá o seu adversário muitas vezes como um funcionário para fazer cumprir aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Tem uma segunda oportunidade também. Na segunda vez, o texto diz que agora não é João que interpreta, é o próprio Jesus, porque tudo sabe, obviamente. E o texto diz que, vendo que as horas já chegavam para a consumação, o texto diz exatamente assim, João 19: e para que se cumprisse a escritura, que a gente substitui hoje aqui por palavra, só para simplificar, e para que se cumprisse a disse: tenho sede. Diga para mim, Jesus sabia que pedindo água ele ia beber vinagre? Sabia ou não sabia? Tem gente que está na dúvida, vou perguntar de novo. O Filho do Deus vivo
sabia ou não sabia que pedindo água lhe colocariam vinagre na boca? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas mesmo assim ele pede. Porém o texto diz por que ele pede. Camila, ele tinha sede, podia até ter sede, mas de que diferença faz beber água para quem sabe que vai morrer? Se vai morrer de sede, se vai morrer de outra coisa, não faz diferença. E na verdade o texto deixa claro que Jesus não pede de beber água porque está com sede. O texto, não estou dizendo que não havia nele sede, mas a motivação para ele pedir de beber água está claramente no texto. Não é de fato beber água, mas era através dessa pergunta fazer cumprir a palavra. O texto é claro e diz assim: e vendo que já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Então não pediu porque está morrendo de sede. Pediu porque, tendo sede ou não, a prioridade é cumprir a palavra. E esse é o segundo nível de maturidade de fé que nós precisamos entrar. Um nível profundo, um nível mais alto. Que nível é esse? É a hora que eu não espero Deus usar ninguém, porque eu tenho consciência de qual é a palavra que está sobre. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Qual é o crente aqui que, conhecendo a chamada de Deus para a sua vida, nunca se preocupou em pedir perdão para o ofensor? É isso mesmo. Quantas vezes você pediu perdão, você tem feito nada? É o outro que te deve, mas você vai lá e pede perdão. É o outro que vacila com você, mas você vai lá e pede perdão. É o outro que foi ingrato, mas você vai lá e pede perdão. E por que você faz isso? Porque eu não sei o que tem sobre ele, mas você tem consciência do que tem sobre você. Aí você diz: eu vou lá porque eu sou crente, eu vou lá porque sobre mim tem uma palavra, eu vou lá porque sobre mim tem um ministério, eu vou lá porque eu sei que eu fui escolhido. E aí, Camila, você precisa sentir alguma coisa? Não! Porque uma das maneiras mais eficazes de cumprir a palavra não é sendo movido pelo sentimento, é sendo movido pelo saber. Crente que só faz o que sente é imaturo. Quer ter uma vida eficaz, quer viver milagres extraordinários da parte de Deus? Então comece a executar a palavra. Mas fé não tem quem diz amém, tem quem, tendo palavra, obedece aquilo que conhece. Para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Então vou perguntar de novo: ele sabia que beberia vinagre, sim ou não? E mesmo assim disse: tenho sede. E aí o texto deixa claro, fez isso por quê? Porque a sede lhe matava? Não, porque o desejo de cumprir a palavra lhe consumia. Segundo nível de fé é compreender que se eu quero viver a verdade, manifestar o poder, quer ver poder de Deus? Quer ver aleijado andar? Quer ver cego ver? Quer ver transformações literais acontecendo diante dos seus olhos? Não ande pelo que você sente, ande pelo que você. Não sinta para fazer, faça até sentir. Terceiro e último nível, e eu volto para Gênesis, porque nós estamos falando aqui sobre a palavra. Jesus agora já está morto. Complete aí, por favor, para eu saber que todos estão comigo. Jesus está? Jesus está? Jesus está morto. Morto reage? Morto reage? Morto se defende? Morto argumenta? Morto se protege? Morto está morto. E você diz: Camila, qual é a aplicabilidade disso na minha vida? Jesus está amarrado no madeiro e morto. Isso fala sobre, vez ou outra, estarmos em ambientes onde não podemos ter poder de reação. É um local de trabalho onde você não pode falar. É uma casa onde você não decide nem quando a luz fica acesa. São ambientes e atmosferas onde, mesmo estando vivo, você se comporta como se estivesse morto, porque o seu poder de reação foi neutralizado por aquilo que está acontecendo. Essa é uma aplicabilidade dentro da nossa vida. Jesus está morto, não tem poder de reação. Esse é o auge da fé. É aqui que você vê todo o poder manifestador da palavra, do Deus que reage à sua palavra. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que João era o discípulo que amava. Ele mesmo fala isso acerca de si. E
e amava mesmo, e provou isso, porque foi com Jesus até o fim. Não teve medo de ser preso, ou se tendo medo, foi com medo mesmo, e suportou todos os momentos até o fim. Só que ele não podia fazer nada. Chega uma hora que Deus neutraliza as ações até de quem nos ama. Gente que quer socorrer, gente que se deixar tira a gente do madeiro, gente que se deixar arranca o cravo na marreta e leva a gente para casa. Só que não pode. Imposições de leis, questões sistemáticas, onde você vai ver te olhando alguém que te ama, mas essa pessoa não vai poder fazer nada. E por que não? Porque a intervenção do amor humano não pode descaracterizar a palavra do divino. E até no momento em que Jesus estava morto, havia sobre ele e ninguém pode intervir no que está para acontecer. Quando você quiser ver de verdade a reação de Deus, ou seja, da palavra de Deus em sua direção, neutralize a reação dos homens. João está ali, mas não pode fazer nada. Jesus está ali, mas também está morto. Aí vai ser uma ordem liberada, porque estava chegando a hora do dia santo, do sábado, e o dia santo não começa no sábado, mas às 6 horas da noite do dia anterior. E como já estava chegando quase essa hora, os sumos sacerdotes apertam Pilatos para apertar os soldados para tirar os crucificados do madeiro. E aí o texto fala que são 4 soldados. Quantos soldados? Tem mais soldado ou mais crucificado? Mais soldado. O texto diz que haviam naquele dia 3 crucificados. E quantos soldados? Cada um podia pegar uma marreta e arrebentar as pernas dos crucificados, e ainda assim ia sobrar soldado. Só que começam a acontecer coisas estranhas, coisas aleatórias. E aonde eu afirmo isso? Os 2 das pontas já estavam mortos. Jesus no meio, me parece que ainda não tinham certeza. E então um deles pega um pedaço de madeira e arrebentam as pernas do que estava na direita. Outro deles vai lá e arrebenta as pernas do que estavam na esquerda. E aonde Jesus estava? Bem no meio. Pelo amor de Deus, gente, não me interessa em que ponta eles estão. É uma questão quase sistemática, metodológica e não aleatória. A execução de uma ordem vai acontecendo em efeito dominó. Isso é literal, mas é impressionante. Sobre Jesus havia uma. O que estava sobre o soldado, sobre o criminoso de uma ponta, eu não sei. O que estava sobre o criminoso da outra ponta, eu não sei. O que eu sei é que sobre Jesus havia uma palavra dita pela boca do profeta Isaías. Oh, Rebai, Jogeva, Súria. Aí olha isso. Vem um com um madeiro e arrebenta as pernas do primeiro. O outro vem e arrebenta as pernas do terceiro. E o do meio está isolado. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, porque isto que falo agora, falo pelo Espírito. Deus está falando comigo aqui agora, que tem pessoas que não conseguem nem entender o nível da guarda de Deus sobre a própria vida. Porque tem gente que caminha onde você caminha, entra onde você entra, trabalha onde você trabalha, mas não vive o resultado da vida que você vive. Está um arrebentado de um lado, outro quebrado do outro lado, e isso dá em nós um sentimento de ameaça. Ao invés de alimentar a nossa fé, às vezes alimenta o nosso medo, porque a gente fica no meio sobre a expectativa de daqui a pouco vão vir na gente, daqui a pouco vai me arrebentar. Fecharam a igreja X, vão fechar Y. O marido da vizinha traiu ela, o outro vai trair o meu. E aí você começa a se sentir ameaçado pelo ambiente. Você diz, olha, e o diabo começa a dizer, eu fiz com essa aí do teu lado, vou fazer contigo também. Eu fiz lá na casa da fulana, vou fazer na tua casa também. E a gente vai se sentindo ameaçado. Só que o Senhor está dizendo, ei, não faça comparações, a fé não compara. A fé não compara, por quê? Porque a fé não sente, a fé... Então você não tem que gastar a sua vida sabendo qual é a palavra que foi dita sobre o outro. Você tem que dedicar a sua vida fazendo menção à palavra que está sobre você. Eu não sei o que havia sobre os ladrões, não sei o que havia sobre os criminosos, mas sobre Jesus havia uma palavra. E a primeira coisa que aconteceu é que a palavra começou a dominar o ambiente, mesmo onde Jesus estava morto. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Tem 3 citações dizendo: uma, Jesus fez a palavra cumprir, e 2, os outros fizeram a palavra se cumprir. Se Jesus se preocupou o tempo todo em cumprir a palavra, você acha que agora que ele está morto, a palavra não vai fazer nada? O texto diz que ele está morto. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Ele está dizendo, se você dedicar a sua vida para cumprir a palavra vai reagir por você até na hora da sua morte. O texto diz que ele está lá, e o ambiente começa a ficar esquisito. Por que esquisito?
porque era para arrebentar os 3 em ordem seguida, mas arrebenta os 2 da ponta e no meio não tem certeza, tem que chegar mais perto. É incrível isso, né? Está arrebentado com a coroa de espinho na cabeça, o rosto inchado, lavado de sangue, mas pelo visto o semblante parece estar vivo, porque os outros arrebentam, mas o dele tem que chegar perto para ter certeza. Aí se aproximam. E sobre um ambiente para nós aqui que estamos vivos, mas às vezes devemos agir como se estivesse mortos. A gente se pergunta, e se sentindo ameaçado, a gente fica, vai acontecer comigo daqui a pouco, vai acontecer no meu casamento daqui a pouco. Eu vi, fizeram aqui, ó, fizeram ali, ó, está vindo na minha direção também. Palavras de encantamento, palavras malditas pela boca de pessoas que se acham poderosas em fazerem outros descerem à sepultura. Eu quero ver fazer subir dela. Gente que manda recado, manda lá avisar que o nome dela está na boca do sapo. E a gente se sente ameaçado, mas Deus está dizendo, ei, eu não sei qual é a palavra que está sobre ela, mas você precisa verbalizar que você sabe que está sobre você. Oh meu Deus, Camila, eu ainda não entendi, vai entender, levanta essa mão direita lá em cima. Oh, coloca ela em posição de cobertura sobre a tua cabeça. Oh, e como quem está envolvido por ela, diga assim, eu sei que eu estou sob uma palavra. Faz isso sobre a vida do seu irmão. Coloque a mão no alto da cabeça. Não toque, não toque. Só ponha sobre o alto e diga, você está debaixo de uma palavra. Olha para mim, quando o inimigo não consegue te atingir objetivamente, tudo que resta a ele é ameaçar. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Se você está vendo gente sendo arrebentada à direita e outros na esquerda, mas não está arrebentado, está na cara. Ele só está te ameaçando porque não pode fazer, porque se pudesse já tinha feito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Levante a mão, eu estou liberando uma palavra sobre você. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor teu Deus, contigo por onde quer que tu andares. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Quanto aos rios, eles não te afogarão. Se tu passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Oh, você está debaixo de uma palavra. Você está, Camila, e o meu filho e o meu marido que não são crentes, não precisam ser. O que eles têm sobre eles não vem sobre você. Por quê? Porque é baixo, porque é mentira, porque não é verdade, porque é sufisma. Mas o que você tem sobre a tua vida é o suficiente para cobrir tua casa, teu marido, teus filhos, teus negócios, porque sobre ti há uma palavra que é fiel e verdadeira. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh glória, oh glória. Camila, é que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é uma palavra, então você já tem tudo. Abraão ficou rico não tendo dinheiro. Abraão ficou rico tendo sobre ele uma. Sara não gerou porque era fértil. Sara gerou porque sobre ela tinha uma. Você está entendendo? Se o teu ambiente de trabalho, familiar, seja o que for, está esquisito, tomado por ameaças, relaxa. Sabe por que você vê o vulto da sala para a cozinha? Porque no quarto onde você dorme ele não entra. Você até fica sobre a expectativa de que, eu acho que vai acontecer comigo. É porque tudo que resta quando ele não pode fazer é ameaçar. Porque se pudesse fazer, não ameaçava, irmão, fazia. Aí João está olhando, e Jesus está morto.
Quem o ama está ali, mas não pode defendê-lo. Porque quando você quer ver a palavra de Deus se cumprir, você tem que aprender até a ter uma fé fria. Para que a palavra apareça, para que a palavra seja glorificada. Está ali, mas ele não pode fazer nada. O sistema lhe impõe um lugar. E aí ele diz: eu vi, chegando-se porém a Jesus, vendo que já estava morto, chegaram com a madeira na mão, mas não arrebentaram. João está dizendo assim: olha, ninguém me contou, eu vi. Vindo nele, não lhe puderam quebrar as pernas. E ele ratifica da seguinte forma: porque sobre ele havia uma dita pela boca do profeta Isaías, que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Sabe o que isso significa? Que há uma imposição de limites das reações do mundo em direção a mim, quando eu estou debaixo de uma... Foi cuspido, foi cuspido, foi coroado, levou canada na cabeça, levou, foi açoitado, se cumpriu tudo, cumpriu-se o que Isaías disse, cumpriu, quando disse: vai ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele. Veja, a parte ruim também cumpriu, o adversário, os opositores não foram lá, rasgaram as vestes, desnudaram o Filho de Deus, cumpriu. Deus está dizendo: se está cumprindo até a perseguição, você acha que eu não vou cumprir o plano final de glorificação? Ele está dizendo a alguém hoje aqui: se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo fiel até com o seu nível de provação, você acha que eu não serei fiel com o seu nível de honra, de exaltação? Escute isso, irmão. O texto diz que Jesus está lá, e sobre a palavra de Isaías, mesmo estando morto, sem poder de reação, a palavra de Deus reage sozinha por ele, Camila. E ela reage sozinha? Reage. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele começa dizendo: ela é viva. Ela é viva. Rapaz, isso aqui é tão sério que para quem prega, a gente tem até que ver como é que tem que orar antes de pregar. Porque normalmente a gente ora e diz assim: Senhor, me usa na tua palavra. E ela é tão viva que é capaz de vez em quando a gente ter que dizer: palavra, me usa você. Porque ela é viva e eficaz. E ela coloca uma imposição de limites. O que é isso? Foi cuspido, foi açoitado, golpeado, caluniado. Mas quando pensou: vamos arrebentar, a palavra diz: arrebentar não. Vamos quebrar não. Deus está falando com alguém aqui. Alguém que pensa que está à mercê da sorte. Alguém que pensa que está à mercê do mundo. Alguém que pensa que está à mercê de toda a aflição, só porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E se eu te disser que até as tuas aflições estão limitadas. Há um limite, não importa a qual nível você esteja sendo provado. Lembra de Jó? Lembra de Jó? O primeiro termo que ouvimos na Bíblia sobre Deus está ao cerco e o diabo ao derredor é na provação de Jó. Quando ele pedindo autorização para tocar de novo, Deus não deixa. E aí o texto diz que o Senhor cercava Jó e o diabo andava ao seu derredor. Ou seja, por trás da cerca de Deus, por trás do muro de Deus. Camila, eu não entendi. Era Deus dizendo: se quiser entrar aqui, vai ter que passar aqui. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Aqui você não irrompe. Olhe para alguém aí agora que precisa ser ministrado e diga para essa pessoa: há um limite. Há um limite. A palavra que te honra e a palavra que te prova também é a palavra que impõe os limites das reações do mundo em sua direção. Então preste atenção. Você não entendeu ainda que o Criador dos céus e da terra, que sustenta o firmamento. O que é o firmamento? A grosso modo, uma coluna invisível que faz com que as águas que estão no céu não inundem a terra, e que faz com que a pressão da atmosfera não tenha os planetas esmagados pela pressão do ar. Nós estamos falando de um campo invisível e atmosférico, aonde o que está lá não interrompe aqui, o que está aqui não interrompe. O nome disso é firmar. E o texto diz que ele fez isso e sustenta isso com a sua palavra. As águas que você vê no mar
indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ele diz: para elas eu estabeleci também um limite. Quando você vê elas indo, é Deus dizendo vem. Quando você vê elas voltando, é o limite que Deus estabeleceu. Tudo está no controle desse Deus, e tudo isso é sustentado pelo poder da sua palavra. Por isso o salmista Davi, quando decidiu dedicar um salmo de júbilo e adoração à palavra, acabou escrevendo o maior salmo, porque ele decidiu escolher como tema enfático e aí não parou nunca mais. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua? Escondi a tua no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz: eu estou no pó, mas ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra me vivifica. João, ele orou e ele disse: santifica-os na verdade. Como vai ser isso? E ele diz: a tua palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Que Jesus era o Filho de Deus. João vai escrever no capítulo 1 de seu livro, e diferente de todos os outros evangelistas, ele não vai trazer o nome de de José, nem o nome de Maria, porque ele compreende que Jesus não nasce da conceição de Maria, mas já estava no haja luz. Então, ao invés de dizer houve um homem ou houve uma mulher, ele já abre a narrativa do texto dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então quem é Jesus? Jesus é o verbo. E o que é o verbo? A palavra. E o que é a palavra em Cristo? É o verbo encarnado. Aí ele olha para nós e diz: eu estou liberando essa palavra sobre vocês, e a partir de agora, se vocês estiverem em mim e estas palavras estiverem em vocês, a incredulidade não vai protelar mais nada. Vocês vão pedir e vai ser feito. Como que isso vai acontecer, Camila? Tendo consciência do que a palavra de Deus diz sobre mim. Mas é o que a palavra diz sobre mim, não é o que meu pai disse sobre mim, não é o que minha mãe disse sobre mim. Não que isso não seja importante, mas sobre todas essas coisas eu preciso ter consciência do que a palavra de Deus diz sobre mim, porque é isso que pode me sustentar, é isso que me dá segurança. Quando o Tiago faz ali uma analogia para a gente compreender como uma fé que é espiritual poderia ser concreta, ele faz a seguinte indagação, como se fosse questionado por alguém, ou a si mesmo, dizendo assim: mostra-me a tua fé. E ele diz: não, eu vou te mostrar as minhas obras, e vendo as minhas obras você vai saber qual é o tamanho da minha fé. Uma fé verdadeira manifesta obras. Uma fé verdadeira executa a palavra. Essa palavra tem queimado no meu coração há alguns dias, e é por isso que eu trago ela nessa noite, porque eu não consigo me apartar daquilo que queima. E a verdade é que nós estamos deixando de viver coisas extraordinárias, porque estamos querendo espiritualizar aquilo que a palavra já nos deu autorização para executar. A gente cozinha em banho-maria, e sabe qual é a justificativa da maioria dos cristãos que estão aqui? E foi a minha durante muito tempo? É que não está no tempo de Deus. E se eu te disser que toda obra em Cristo é já? E se eu te disser nesta noite que o nome de Deus em Cristo é já? Me mostre no Novo Testamento quem foi que Jesus mandou esperar. Até o leproso, considerando o senhorio de Cristo, deu a ele margem para fazer quando quiser e se quiser, porque é isso que significa quando ele chega diante de Jesus, consumido pela lepra, e diz assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Aqui ele está considerando o senhorio de Cristo de forma soberana. Ele está dizendo: faz se quiser e quando quiser. Só que Jesus, vendo ele, disse assim: eu quero. E ele fica parado e não reproduz palavra, porque ele não sabe quando. Aí Jesus diz: quero ser limpo. Quando? Agora. E o texto diz que ele foi limpo na hora. No tanque ele olha para o paralítico e ele diz: o quê? Queres ficação? Eu quero. Mas tu queres? Quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. E o texto diz que ele levantou.
Só que nós queremos maquiar uma falsa fé por não termos coragem de confessar uma incredulidade verdadeira. Então a gente quer cozinhar as promessas em banho-maria sobre a justificativa de que não é o tempo de Deus, quando na verdade é eu que não tenho fé para receber. Por quê? Porque na verdade eu não preciso da minha fé para fazer, tudo já foi feito. Quem está entendendo, diga amém. Tudo já foi feito, então Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. E por que ainda assim eu creio? Porque eu preciso da minha fé para ter poder de receber aquilo que Ele já fez. Então quando eu tenho sobre mim uma palavra, eu não espiritualizo, eu executo. Está na hora da gente começar a aplicar isso, gente. Tem pessoas aqui que Deus já impôs uma unção de cura, pessoas aqui que Deus já ungiu num mover profético, gente aqui que já ouviu nenhuma nem duas vezes não, já ouviu do próprio Deus, já ouviu de fora para dentro, já ouviu de dentro para fora, Deus dizendo, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Na hora do mover do culto, você olha o enfermo. Tem gente aqui que vê mendigo debaixo da ponte e a vontade é descer do sinal no ônibus e lá, e liberar uma palavra, um abraço para ele, mas você não vai. No trânsito entre saber e fazer, você espiritualiza, aí você começa a dizer assim, ai Deus me unge, ai Deus me levanta, ai Deus faz, e Deus está dizendo, te ungir não tem mais lugar para botar óleo em você. Eu boto óleo em você desde o dia que tu entregou a vida para mim. Ao invés de levantar a mão e pedir óleo, começa a pedir Deus coragem, porque unção você já tem, palavra você já tem, mas o que te falta? Obediência para executar o comando. Você não vai. E por que não vai? Porque você prefere maquiar uma falsa fé do que confessar uma incredulidade verdadeira. Uma incredulidade que é gerada pela falta de conhecimento da palavra. Você sabia que Deus nunca mandou Israel crer? Mandou ele obedecer. Botou o Ebal e o Gerizim. Ele disse, hoje eu vos ordeno a minha palavra, o mandamento sobre vós. Ele não diz assim, se vocês ouvirem e crerem. Ele diz assim, se vocês ouvirem e obedecerem. Porque sabe o que ele está dizendo? Se você crê, não diga eu creio, obedeça ao que você já tem conhecimento. E a fé vai fazer a bênção de Deus perseguir e correr atrás de você como se fosse imã. Como se fosse imã. Mas a gente quer gastar tempo espiritualizando o que a gente diz que crê, mas não obedece. Por que tu não impõe as mãos? Por que tu não ora na hora que Deus manda você orar? Tu dizes assim, eu obedeço a Deus, e Deus está dizendo, tu achas que me obedecer é fazer o que eu mando? Não. Obedecer é fazer o que eu mando na hora que eu estou mandando. Isso é obedecer. E com isso nós vamos cozinhando a palavra, jogando para o futuro, ou deixando no passado o que Deus está disposto a fazer agora. Tu sabes o que tem sobre a tua vida? Se tu sabes o que tem sobre a tua vida, está na hora de você começar a executar aquilo que a palavra já garantiu sobre você. 3 exemplos e eu fecho em Gênesis 1. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5. Porque dizia consigo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Foi da onde que ela manifestou essa palavra no interior? Conhecendo o testemunho de Jesus. Então, sozinha em casa. Por quê? Porque para viver milagres eu não dependo da fé que os outros têm em mim. Eu só dependo da fé que eu tenho em Deus. Dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Jesus passou, ela irrompe a multidão, esbarra na orla das suas vestes, e o texto diz na hora. Gente, grita comigo para a gente fechar junto. Diga, na hora. O texto diz que estancou dentro dela a hemorragia de 12 anos. E ela ficou curada na hora daquele flagelo. Agora responda para mim com inteligência. Ela pediu Jesus para ser curada? Ela fez uma oração para ser curada? Gente, eu não estou pregando o que eu acho, eu estou pregando o que está na Bíblia. Ela não pediu Jesus para ser curada. Com isso eu carrego comigo uma filosofia já de anos acerca desse texto. Ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo, mano. Eu digo, como é que ela vai, pega o que quer, não pede, leva. E não toma uma advertência, mas pelo contrário, a vida dela vira exemplo. Eu disse, Jesus,
que ela fez que a gente não faz? Porque fé ela tem, fé eu também tenho. Em ti ela cria e eu também creio. Por que ela recebe na hora e eu estou cozinhando as bênçãos em banho-maria? E o Senhor disse para mim duas verdades. Primeiro, estava comigo, mas ela sabia que pertencia a ela, porque Jesus disse, eu vim para os enfermos. Segunda, Ele disse assim para mim, nunca mais eu vou esquecer disso. São vocês que gastam tempo da vida pedindo autorização para usar o que eu já liberei. São vocês que gastam dias e anos espiritualizando algo que na verdade, se vocês crescem, vocês executariam. Aí chega uma mulher que não pede e leva. Por quê? Porque enquanto alguém espiritualiza, ela vai lá e executa. E recebe. 2 Reis, capítulo de número 4. A viúva diz o que para Eliseu? Meu marido, teu servo, morreu, ele era profeta, um homem temente ao Senhor. Agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida que eu herdei do meu marido. Ele diz, declara-me o que tens. Por quê? Porque só vai haver milagre se você tiver conhecimento do que você... Porque Deus não trabalha no nada. E não precisa ser muito não. Também não importa se é pouco. Você só precisa colocar diante de Deus aquilo que você tem. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele diz, então pega vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Pede aos teus vizinhos, coloca dentro de casa. Depois pega a botija, entra no quarto, fecha a porta por detrás de ti os teus filhos, e ele vai dar 3 palavras de verbo imperativo. Por quê? Porque quando é para viver milagre, a palavra de Deus não é espera, toda ela está em verbo imperativo. Quando o Senhor tira Abraão da terra de seus pais, ele só usa a palavra no verbo imperativo. Sai, vai, é sempre assim. Eliseu olha para ela e diz, vai, pede vasos. Depois vai, entra no quarto. Ele diz, derrama o azeite da botija. Depois vai, vende o azeite, tu e teus filhos vivei do resto. Veja, vai, vai, vai. Ela foi. Quando ela chega dentro do quarto com a botija é menor e os vasos são maiores. A botija tem azeite, mas os vasos estão vazios. O que isso significa? Que a demanda é maior do que o que ela tem para fazer. É mais demanda do que conteúdo. Só que ela não olha para isso não, porque ela já sabe como é que o profeta trabalha. O texto diz que ela pega a botija e começa a derramar, porque a palavra dele não foi entra no quarto e ora. Você lembra, né? Ele disse entra no quarto e ele diz entra no quarto e derrama. Só que se é hoje, a geração de hoje, a gente diz que crê na palavra, mas sabe o que a gente faz? A gente entra no quarto, olha para os vasos, olha para a botija, olha para a botija, olha para os vasos e espiritualiza. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença porque eu creio que Tu podes multiplicar este azeite para encher estes vasos. Eu creio, meu Pai, que Tu tens poder. E você fica ali espiritualizando e pedindo autorização para fazer o que Deus já disse, faça. Mas cadê a fé para fazer? Tem palavra? Tem. Tem fé? Tem. Mas por que não executa? Porque já se acostumou a espiritualizar. Quando Deus está dizendo, executa. Ele disse, derrama. Eu disse isso esses dias na live. Deus não multiplicou o azeite dentro da botija, nem multiplicou o azeite dentro dos vasos. E a maior comprovação disso é porque o texto diz que o azeite não parava de descer, enquanto todos os vasos não foram cheios. Todas as vezes que ela olhava para a botija tinha a mesma quantidade de azeite. Assim como os pães, que foram repartidos em pedaços em Mateus 14. E quando terminaram, eles eram exatamente os mesmos pedaços. Porque Deus não precisa acrescentar no que eu tenho. Ele disse que vai usar o que eu tenho. E eu não preciso ter muito ou ter pouco, eu só preciso colocar diante dele o que eu... E isso é o suficiente. Mas como que eu vou descobrir isso? Se eu colocar em uso aquilo que eu... Por isso ele não disse entra e ora, ele disse entra e dê. Porque é no fio do azeite que Deus multiplica. Deus está dizendo, é enquanto você faz com o que você tem que eu vou multiplicar em cima daquilo que você
Tem. Então ela começa a derramar e o azeite é multiplicado. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus está dizendo, você não está vendo coisas que eu já deleguei sobre você, porque você prefere ter nas suas atitudes uma falsa fé, ao invés da confissão de uma incredulidade verdadeira. Isso é muito sério, gente. Eu jurava que hoje eu pensei que eu ia terminar com as cadeiras voando para o alto e dizendo, mas o Senhor disse para mim, esta igreja é uma palavra, injeta a palavra. E se a gente viver essa palavra, você não vai precisar nem rodar nesse culto e nem nos próximos. Por quê? Porque o céu vai rodar em movimento sobre a terra quando nós manifestarmos a palavra dele como ela é. Como ela é. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Ela foi lá e executou a palavra e o milagre aconteceu. Se houver em você, e nós vamos orar agora, se houver em você, pelo Espírito Santo, a consciência de que está havendo uma incredulidade sincera, não cozinhe isso com falsa fé, porque Deus trabalha numa incredulidade sincera para gerar fé, mas não tolera uma fé falsa. Lembra de Jesus entrando na casa dos discípulos a primeira vez, aonde eles estavam reunidos? Depois da ressurreição, o texto diz que Jesus entrou ali. E entrando ali, quem não estava na casa? Quem lembra? Tomé. Tomé não estava na casa na primeira aparição de Jesus na casa. Jesus entra, Pai seja convosco, todos vêm. Mais tarde Jesus sai. Aí agora quem entra é Tomé. Quando Tomé entra, os discípulos lhe dão as boas novas. Tomé, Jesus veio aqui. Tomé, nós vimos Jesus. Tomé, Jesus está vivo. Mas Tomé diz essas palavras: se eu não tocar nos cravos, se eu não sentir com os meus dedos as suas perfurações, eu não crerei. Sabe o que Tomé está pensando? Que todo mundo ficou insano, que todo mundo está louco. Porque para aqueles que não têm fé e perecem, a fé é loucura. Ele pensa que estão insanos. Segunda oportunidade, Jesus volta na casa. E ele não faz absolutamente nada na casa, a não ser revelar-se a Tomé. Sabe o que isso prova? Que quando Tomé abre a boca dentro da casa para dizer assim, se eu não ver, não creio, ele não está sendo hipócrita, está sendo incrédulo, tá, mas um incrédulo réu confesso. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus volta na casa. Volta na casa porque Tomé é escolhido. Volta na casa porque Tomé vacilou, mas é crente. Volta na casa porque Tomé está frio, mas é quente. Aí ele volta na casa. Tomé está incrédulo, mas Jesus vai lá só por causa dele. Por quê? Se a incredulidade for honesta, haverá manifestação de Deus para haver manifestação de fé. Mas se a fé for falsa, ele não volta mais. Como a de Tomé era verdadeira, ele aparece. E eu costumo dizer que quando Jesus é bom, ele é maravilhoso, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Porque ele chega dentro da casa e Tomé diz, Senhor, eu creio. E nas entrelinhas, Jesus diz, crê não, vem aqui, bota a mão aqui. Porque você falou que só ia crer se visse, né? Então bota a mão aqui, sente. Mostra a túnica para ele e diz, aqui ó. E agora, você crê? Creio. Mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Estava falando de nós. Estava falando de nós. Que não vemos a cor de sua pele, o tom de seus olhos, mas estamos aqui porque cremos. E não cremos no que vemos, porque o que vemos nos assusta, mas o que ouvimos nos dá certeza. É a palavra que está sobre nós. 4 manifestações de Deus em Gênesis. E do terceiro dia para baixo ele atesta dizendo, a cada etapa da criação, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era? Viu Deus que era. E aí na quarta e última, e viu Deus que tudo quanto fizera era. Jesus está dizendo para nós hoje aqui pelo poder de sua palavra, se não está bom, significa que eu ainda não acabo. Porque quando eu acabo não fica só bom, fica. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2.
E a gente vai ficar de pé para orar junto depois que eu disser o 2. Ponto número 2. Se eu sei qual é a palavra que está sobre mim, e eu sei o que Deus disse a meu respeito, eu não preciso esperar Ele terminar o que Ele começou para eu começar a celebrar. Veja, Deus começa, e Ele já sabe como vai terminar antes mesmo de começar. Pense aí na criação do mundo. Antes de concluir a obra, Ele já sabia como o mundo ia ficar? Qual era o tom que ia usar no céu? Que tom ia usar nas águas? Como ia criar os bichos que criou? Diga para mim, Deus já sabia, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Deus já sabia como ia terminar a beleza da criação antes mesmo de começar? Sim ou não? Mas mesmo ciente de como seria o final, Ele começa a emitir o que Ele pensa no durante. E viu Deus que era? E viu Deus que era? Eu acho mó barato, porque Ele mesmo diz sobre o próprio trabalho. Bom. E Ele sabe que quando acabar não vai ficar só bom, vai ficar? Mas isso não priva Ele de dizer acerca do seu trabalho o quanto é bom mesmo antes de acabar. Por quê, Camila? Porque Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, você não precisa esperar acabar para começar a agradecer. Você só precisa saber quem começou. Se você tiver certeza de qual é a palavra e de quem foi que começou a obra na sua vida, você não precisa esperar a obra ser concluída para começar a ver que o que Deus está fazendo é bom. Eu não sei quem ensinou a gente a fazer culto de ação de graça depois da vitória recebida. Jesus não foi, porque tudo que vinha na mão de Jesus, Ele dava graça com o que Ele tinha e não com o que Ele recebia. Deus nos trouxe hoje aqui, Ele está dizendo: se você sabe que a obra na sua vida fui eu que comecei, você não precisa andar triste até a hora de eu terminar. Comece a agradecer agora, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu começo e eu termino. Se foi eu quem comecei essa obra na sua vida, não espere concluir para começar a agradecer. Sobre você há uma palavra, comece a agradecer agora. Fique de pé quem acredita nesta palavra. Eu quero orar com você agora, e você vai começar a pedir: Senhor, faz a tua obra, manifesta a tua palavra, reage diante da tua palavra, porque eu sei que enquanto tu trabalhas é bom, e quando tu terminas fica muito, 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 muito bom. Moisés, Abraão, Jó, Noé, Daniel, príncipes de obediência. Eles nunca oraram sentimentos. Sabe o que eles oravam? A palavra. Deus disse assim uma vez para Moisés: eu vou exterminar esse povo todo, Moisés. Aí Moisés diz assim: não foi o que tu disse. Tu disseste que os introduziria na terra que jurou aos seus pais. Moisés colocava diante de Deus as lembranças da palavra que o próprio Deus falou. E você acha que Deus esqueceu do que ele falou? Claro que não. Só que era fazendo isso que ele via se Moisés sabia trazer a palavra. Todo homem e toda mulher que ora a palavra recebe. Porque pode ter Deus e pode ter o Espírito de Deus, mas Deus só reage diante da sua palavra. Você precisa saber qual é a palavra que está sobre você. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu levanto a minha voz agora em oração. E aonde houver alguém ao alcance da voz profética, ao alcance da tua palavra que está sendo liberada sobre nós, manifesta nele e nela toda a verdade da tua palavra. Se houver incredulidade, repreende, envergonha, abate a incredulidade e suscita em nós um espírito que tem uma fé não fingida,
mas uma fé verdadeira, que sabe que o Senhor é fiel para cumprir o que diz na tua palavra. Eu te peço agora a todos os ouvintes que estão aqui ou em casa assistindo pela internet, alcança eles com a lembrança da tua palavra. Como diz a tua própria palavra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque na esperança há expectativa, e na expectativa há uma fé genuína em cima daquilo que a tua palavra diz. Traga à lembrança a palavra do Senhor, que é a garantia que este homem e esta mulher têm de que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas não deixa, Senhor, não deixa nem ele nem ela esquecerem que se o Senhor começou, eles não precisam esperar o Senhor terminar para começar a agradecer. Compartilha conosco, Senhor. Oh Espírito Santo, ouve a nossa voz e nos dá gratidão, gratidão. Não pelo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já está fazendo. Gratidão. Move o nosso coração com gratidão. Move o nosso coração com quebrantamento, porque sobre nós há uma palavra. Sobre nós há uma palavra. Uma palavra que reage, uma palavra que é viva, uma palavra que alicerça, uma palavra que liberta. Ah, Senhor, basta uma palavra, disse o centurião, e o filho dele foi curado. Pedro disse: manda a tua palavra, manda a tua palavra. E ele andou sobre a palavra. Quando andou sobre as águas, nós precisamos de palavra. Não é dinheiro, não é carro, não é casa. Basta uma palavra e o dinheiro vem, a casa vem, o carro vem, o casamento vem. Nós queremos palavra. Manifesta a tua palavra, reage diante da tua palavra, glorifica o teu nome na palavra. Ora para cada levarrai de ora. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou ter. Você diz assim: eu preciso de um plano de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um casamento. Aí a sua lista se torna impossível diante das suas fraquezas. Mas se você fechar esse culto hoje dizendo: Deus, hoje eu quero sair daqui e basta uma palavra, uma palavra, para gerar em mim a fé que eu preciso, para receber o que eu sei que o Senhor já liberou sobre mim, para eu parar de espiritualizar o que eu sei que o Senhor já me deu poder para fazer. Uma palavra é o que eu preciso. Eu vou pedir o ministério de louvor, quando eu disser 3, para entoarem uma canção, um refrão apenas. Porque eu sei que olhando aqui de cima, todo mundo tem cara de crente, jeito de crente. E eu acredito que é porque é crente. Porque para ser crente, irmão, não tem nada a ver nem com roupa, nem com cabelo, nem com denominação. Ser crente é isso aqui, ó. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Crê, porque a gente aqui só pregou isso e você veio. Crê que Ele é o Salvador do mundo? Aí a pessoa diz: creio. Crê que Ele vai voltar para buscar o seu povo? Também creio. Então você é crente. Agora escute isso: nem todo crente é salvo. Não, não. Mas todo salvo é um bom crente. E como assim, Camila? Porque Jesus, Ele deixou claro que tem que confessá-lo como Senhor. Não foi Moisés, não foi Paulo, não foi Pedro. Abaixa só um pouquinho, rapaz, por favor. Foi o próprio Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Veja, a maioria das pessoas que amam a Deus, buscam a Deus, acreditam em Deus, mas não fazem uma aliança com Deus, elas não fazem porque não creem. Tanto creem que estão aqui.
Às vezes elas ofertam, dizimam, amam, fazem obras, só que elas não são salvas, não porque não creem, mas porque têm vergonha de confessarem que creem, por causa de uma situação enrolada. E aí tem alguém agora dizendo: Camila, para mim servir a Deus é coisa séria, e eu estou esperando eu consertar minha vida. Depois que eu consertar minha vida eu vou, e você nunca vem. E não é porque você não tem desejo de consertar a vida, mas é porque ninguém nunca te disse que quem ajuda a gente a consertar é Jesus. E foi Ele mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu faço? Eu estou no rolo. Vem você, o rolo, a pipa e a rabiola. Não, Camila, mas é que a minha situação é mais grave. Deus sabe, quando eu consertar eu vou. É que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Venha você, o tico-tico e o fubá. Não, Camila, a minha parada é mais séria. Estou aqui com um pacotinho de 5 gramas. Quando o culto acabar, marquei inclusive com um cliente hoje aqui, e vou entregar para ele. E o Senhor está dizendo: vem você, tuas 5 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse: se conserta e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, atribulados. Ele também não disse: vem que eu vou te julgar. Não, ele disse: vem, vem que eu vou te dar alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, tristes, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Camila, mas eu não sinto isso. Não é sobre o que você sente, é sobre o que a palavra diz. Camila, eu não me sinto perdoada. Eu também não me sinto tão perdoada quanto eu penso que deveria ser, não. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque isso aqui não é sobre o quanto eu me sinto perdoada. Isso aqui é sobre o poder da palavra em mim, a despeito do que eu sinto. Eu não estou aqui porque eu sou santa. Eu estou aqui porque sou arrependida. E isso é o suficiente. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim é maior do que aquilo que eu sei ou sinto sobre mim. Deus disse assim: eu sei que pensamentos tenho de vós. Sabe por que Ele disse eu sei? Porque nem a gente sabe. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não penso de você o que seu pai e sua mãe pensam de você. Sabe o que Ele está dizendo? A opinião que alguém tem a seu respeito não muda o que eu sei ao seu respeito. Aí você diz assim: Camila, meu problema não é com ninguém não, meu problema é comigo. Eu não me aceito, eu não me perdoo, eu não me suporto. Aí é por isso que Ele diz eu sei. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não penso de você o que pensam de você, e o que você pensa de si mesmo também não muda o que eu sei sobre você. Deus está dizendo: eu tenho um pensamento próprio e meu ao seu respeito. Aí você diz: mas é que eu sou viciado em pornografia, será que Deus pensa em me lançar no inferno? Ele diz: não, desde o dia que eu te coloquei no ventre da tua mãe, eu entreguei o meu filho, porque eu só penso em saber como te tirar do inferno, como te tirar do inferno. Ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz. Deus está dizendo: você acha que é juiz de si mesmo para se condenar, garota? Você é réu. E Ele diz: aproveita, porque hoje eu sou o teu advogado, e eu nunca perdi uma causa. Camila, mas é que eu sempre ouvi dizer que a porta do céu é estreita. É, porque a gente gasta muito tempo falando que é estreita. De fato é. Sabe o que está na hora da gente dizer também? Que é estreita, mas está aberta. Passa por ela hoje. Passa por ela hoje. Eu vou contar de 1 a 3. Camila, não vai fazer o apelo, não? Não, vou fazer o convite, porque apelando eu estou a 1 hora e 28 minutos. Vou fazer convite, vou contar de 1 a 3. Se você está aqui, mas nunca veio no altar fazer uma aliança com Deus, se você vai à igreja todo domingo, culto, congresso, conferência, mas na hora que pergunta quem quer fazer uma confissão pública de fé, você fica no teu lugarzinho e diz assim: aí eu não vou não, porque Deus sabe, mas não concorda. Ele diz: ei, se tu creres no teu coração, manifeste isso com a tua boca. Camila, mas eu vou aí na frente fazer o quê? Como eu só estou chamando quem está nessa condição, você não precisa falar nada. Por quê? Porque só vai vir aqui quem precisa consertar, quem se diz desviado, afastado, quem saiu do centro da vontade de Deus e hoje vai consertar, e hoje vai voltar para o caminho. E eu falo que não precisa falar nada, porque eu vou entender na tua chegada no altar tua confissão pública de fé. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, estou sentindo de aí na frente receber uma oração. Ora aí aonde você está. Só vai vir no altar agora quem sabe, porque fé não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei.
Ai, Camila, mas é que eu vejo o pessoal indo, chorando. Eu não tenho vontade de chorar. Ai, se eu sentir um arrepio, eu vou. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio. Vida com Deus é decisão. Sabe que está errado? Precisa se consertar? Tens arrependimento de estar longe da presença? Tens saudades e quer voltar? Então não é sobre o que você sente, é o que você sabe. Venha a Jesus. Quando eu disser 3, ninguém te segura. Nem macumba, nem obra, nem pacto. Tem alguém aqui que está dizendo assim: Camila, eu posso vir à igreja, mas não posso ir no altar porque eu fiz um pacto de sangue. O Senhor está dizendo: me diga aí qual é a tua dívida, que o sangue do meu filho não tem poder para pagar. Olha para alguém aí e diga: tá pago, tá pago. É mentira do diabo. Você só não vem se você não quiser, mas eu tenho certeza que você quer, porque aqui ninguém deu bolo nem guaraná de graça. Aqui você veio porque queria ouvir uma palavra. Então você ama o Senhor. E se você ama, está na hora de estabelecer com Ele uma aliança, uma decisão. Quando eu disser 3, Camila, é para mim. Sou eu. Tenho que me consertar, tenho que voltar. É hoje. Não foi ontem nem será amanhã. É hoje, aqui e é agora. 1. A igreja levante a mão e comece a interceder em nome de Jesus agora. Não finja que está orando. É melhor quem não ora do que quem finge que ora. Comece a orar. 2. Camila, sou eu. Deus me trouxe hoje aqui para eu fazer uma aliança com Ele. Sou eu. Sou eu do começo. Eu sei que sou eu, você sabe? Descola o pé do chão agora. Prepara o refrão, meninos. 2,5. Camila, ninguém precisa me pegar pelo braço. Eu sei que eu preciso fazer uma aliança com Deus hoje. Eu estou afastado, eu estou distante. Eu quero me consertar hoje, é hoje. 2,45. Camila, sou eu, é você? 3, tira o pé do chão agora e vem para o altar de Deus se você sabe que é você. Minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio, Oh, glória! no Deus do sol. Aleluia! Minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há. Oh, glória, obrigada, Jesus. Diga minha esperança. Meus inimigos cairão. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Diga minha esperança. Minha esperança está Continue orando, continue orando. Eu creio. Se creu, obedece. teu amor, não há temor. Eu creio, Aleluia. meus inimigos cairão. Isso. Oh, glória. No Deus do sobrenatural. Preste atenção. Deus é minha testemunha. Estou no altar. Em Deus eu falo a verdade e não minto. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga glória. Eu não tenho necessidade de estender nenhum minuto do horário, mas eu estou fazendo isso, sabe por quê? Não é por mim, porque eu estou salva. Sinceramente, também não é mais por eles, porque eles já vieram. E se Jesus vier arrebatar a igreja agora eles sobem. Mas porque tem alguém aqui que diz assim: Camila, eu sei que o meu lugar é aí na frente, só que a música já está acabando, as horas já se findaram, então eu acho que eu não vou não. Presta atenção. Nem por mim, porque eu já sou salva, nem por eles, porque já estão entregando a vida para Jesus, mas porque tem alguém aí no lugar dizendo assim: eu queria ir lá, mas já está acabando. Deixa para lá. Para você saber que é Deus que está falando contigo, a gente vai cantar esse louvor suavemente só mais uma vez. Sabe por quê? Eu estou cansada, amanhã tem outro compromisso, o povo está aqui desde cedo. Só que Deus está dizendo:
eu vou mostrar para ela ou para ele que eu estou esticando o tempo para provar para ela ou para ele que eu estou incentivando ele nesse tempo a fazer uma aliança comigo hoje. Porque essa alma que está aí vale mais do que o mundo inteiro. Então presta atenção. Camila, eu sei que sou eu, mas não fui. Mas estou entendendo que Deus está me dando uma chance para ir agora. Nós vamos cantar Minha Esperança só mais uma vez. Camila, sou eu. Deus está parando esse culto, entre aspas, para você entender que você não pode viver nem mais um dia distante disso. É hoje, é aqui, é agora. Camila, sou eu. É você? Sai agora que a gente vai cantar só uma vez. Isso, vem. Vem. Minha Esperança